sobre tempo, tá? Tempo longo e tempo curto. E a gente hoje vai encerrar a nossa unidade 5 de matemática, tá? Assim como aconteceu com português, vai acontecer com matemática. A gente encerra a unidade 5 e daí na aula seguinte a gente vai ter uma atividade diferenciada que eu já vou explicar para vocês. E daqui a 2 aulas, então, né, na segunda aula, fora essa, na segunda aula, vocês vão começar a fazer comigo a revisão da unidade 5, tá? No final da aula de hoje, eu vou explicar para vocês por que a aula que vem vai ser uma aula diferenciada. Porque a gente vai fazer uma aula juntos, tá bom? A gente vai fazer uma aula diferente através da live. Vocês já vão entender como que isso vai acontecer. Antes da gente chegar na parte da aula que vem, vamos fazer a aula de hoje, certo? Aonde a gente encerra o nosso conteúdo falando sobre tempo da página 39 até a 43. Parece muito? Não é muito. Não são muitas contas, é mais uma conversa, uma interpretação. Aqui, ó, a prof vai trabalhar o relógio com vocês, certo? Vai ser bem gostoso e não é muito difícil. Apesar de serem várias páginas, é pouca coisa. Podem ficar bem tranquilos, tá bom? Começamos então falando de tempo longo, tempo curto. O que isso quer dizer? Que a gente tem variações no tempo. Pode ser um grande espaço de tempo, uma distância muito grande entre um acontecimento e outro. Pode ser um espaço pequeno de tempo, né? No caso, se tratando de relógio, por exemplo, falando de minutos e segundos, é um intervalo de tempo pequeno. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Começamos com um texto. Vamos lá? Página 39. Junto com a prof, vocês acompanham a leitura. Aí eu explico as atividades, para o vídeo, vocês fazem e eu volto corrigindo. Combinado? Então vamos lá. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade como meio de expressar sentimentos, de contar histórias e de tentar explicar fenômenos da natureza. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro, parecido com o que conhecemos hoje, começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 25 séculos, que apareceram 2 gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas como da primeira imagem. Uma encenação podia durar o dia todo. Atualmente as peças são apresentadas em teatros com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros ou auditórios que abrigam espetáculos. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano ainda em funcionamento. Então, tem umas imagens bonitas de teatro ali, falamos um pouquinho e vocês devem ter percebido que durante a minha leitura eu falei em algum momento aí alguma palavra, alguma expressão relacionada a tempo. Vocês prestaram atenção qual era? Nós falamos de século. Vocês lembram disso? Que a gente já trabalhou lá no primeiro bimestre? Um século representa quantos anos? 100 anos. Muito bem, eu sabia que vocês iam lembrar porque a gente trabalhou isso lá, tá? Relacionado a essa interpretação, claro que tendo que fazer algumas pequenas contas, a gente começa a sessão Diga Aí, que vai fazer algumas perguntinhas de contas, de operações simples e breves, para a gente responder as 3 bolinhas que aparecem ali embaixo. Então vamos lá, primeira bolinha. Há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Nós falamos em 25 séculos, mas a pergunta é quantos anos? Se um século tem 100 anos, 5 séculos tem quanto? 500 anos. 10 séculos, 1000 anos. E assim, com esse sistema de contas, de aproximação e de raciocínio lógico, a gente responde a primeira então, sabendo que são 25 séculos, mas a pergunta é em anos. Respondam então, quantos anos atrás, aproximadamente quantos anos,
surgiram a tragédia e a comédia, tá? Segunda bolinha. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse período? Aqui embaixo, no último parágrafo, está falando lá, ó, foi inaugurado em 1770. A gente também já trabalhou sobre séculos, já falou sobre isso. Sabemos então que é um período, né, de 100 anos. Ele se inicia, por exemplo, vou dar o exemplo diretamente aqui desse século, né? Ele se inicia no ano de 1701 e ele se encerra no ano de 1800. Que século é esse? Termina no ano de 1800, é o século. Então escrevam lá para mim de qual século, enfim, né? Em qual século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto, tá? Pergunta também em qual década. Lembram que década é um período de 10 anos, tá? Então, em qual década foi construído? Se foi no ano de 1770, qual década foi? Então é só administrar essas informações aí, não tem nada de difícil até agora. Terceira bolinha. Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi construído? Tá? Concluído. Então, se ele foi inaugurado em 1770 e hoje nós estamos no ano de 2020, que conta eu tenho que fazer quando eu quero saber uma data, uma idade, né? Quanto tempo tem? Pego o ano atual de 2020, vou subtrair o ano de fundação, de conclusão, de inauguração, enfim, né? O ano de nascimento de alguma pessoa, depende do que está sendo perguntado. Aqui está se referindo ao ano de 1770, quando foi inaugurado, quando foi concluído o Teatro de Ouro Preto, tá? Conta simples também, vocês já sabem fazer. Então, todas essas continhas aqui, ó, vocês já dominam e já sabem como faz, tá bom? Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medida. Algumas para intervalos mais longos, como séculos e décadas, que é um período longo de tempo. Usamos ano e mês para intervalos mais curtos, digamos intervalos médios de tempo. E hora e minuto para intervalos ainda menores. É com esses intervalos menores que vamos trabalhar agora, tá bom? Vira para a página 40. E faço uma pergunta para vocês. Você sabe como funciona um relógio analógico? Aquele de ponteiro, esse daqui, você sabe como ele funciona? Eu sei que vocês têm muita dificuldade de olhar as horas, certo? Mas na verdade aqui, ele não está perguntando se você sabe olhar, ele está perguntando se você sabe como ele funciona. Você sabe o ponteiro grande do que é? Ponteiro pequeno, para que é? É isso que ele está perguntando primeiro, se você sabe como ele funciona, tá? Complete as frases com as palavras ou números do quadro para relembrar como se faz a leitura das horas em um relógio de ponteiro como esse que a prof tem aqui, tá? Tenho lá 30, 60, tenho escrito as horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e menor. E tenho 5 frases incompletas que vocês vão preencher com essas palavrinhas do quadro. Certo? Lembrando que a gente estuda em português uma questão de coesão, combina, se eu ler a frase, ela tem sentido, ela ficou correta, então prestem atenção nisso também. Não é simplesmente colocar qualquer resposta lá e na hora que for fazer a leitura aquilo lá nem se encaixa. Prestem atenção, tá bom? Simplesinho até agora, né? Até a apostila foi camarada, tá bem sossegadinha com vocês. Na seção lápis na mão, que é uma outra seção de atividades, diz assim, ó, na cidade onde Renata e Paulo moram, há diversos espaços para apresentação de espetáculos e todos os anos a cidade abriga um festival de teatro. Elas estão olhando a programação para escolher alguns espetáculos e atividades. Prestem atenção que é como se fosse um panfleto, certo, do festival de teatro que tem lá. E daí está escrito lá em cima assim, dia 16. Então nós sabemos que no dia 16, 5 teatros vão estar apresentando alguns espetáculos. Temos o Teatro da Cidade,
a Praça 22 de Abril, o Teatro do Trabalhador, o Circo da Zona Oeste e o Auditório da Universidade. Então, em 5 lugares diferentes vão estar acontecendo algumas atividades culturais. Algumas no mesmo horário e outras em horário diferente. Prestem atenção nos horários. O que acontece nessas informações aqui? Olha lá, então, me acompanha na primeira informação. Teatro da Cidade. Olharam lá para ele? Está escrito lá, 14h10. Aquele horário que está antes do espetáculo é o horário que começa, certo? Então tá lá, 14h10, começa Brincadeiras no Palco, tá? Essa apresentação, esse espetáculo, enfim. Entre parênteses tem 1h40. O que é aquilo? É a hora que termina. A hora que começa está na frente e a hora que termina está depois do espetáculo, certo? Como que a gente faz para saber que horas o espetáculo termina? Eu preciso somar o tempo que ele dura com o horário inicial. Por exemplo, então, no primeiro que a gente está falando aqui, o prof está mostrando para vocês, Brincadeiras no Palco. Se começa 14h10 e dura 1h40, que horas vai terminar esse espetáculo? Então eu preciso fazer essa soma, somar essas horas e esses minutos para saber o horário final do espetáculo. Então é isso que vai ter para interpretar na página seguinte, tá? Então deixem a apostila aberta, que fica mais fácil para interpretar, porque você vai responder olhando aqui o panfleto, né, do Festival Cultural, certo? As perguntas são: primeiro, a que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco e a oficina de palhaçaria? Então, está perguntando dois espetáculos diferentes. B, marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e o Peão. C, Renata foi ver uma peça que acabou às 11 da noite, tá? Lembrem que 11 da noite também é representado por 23 horas, certo? Em qual teatro ela foi e qual é o nome da peça? Professora, como que eu vou saber? Olhe para os espetáculos, veja qual deles inicia perto desse horário, que provavelmente você vai conseguir chegar na resposta. Pode ser que você fique em dúvida entre 1 ou 2, até 3 espetáculos. Quando você fizer a conta do tempo que ele dura com o horário que ele iniciou, você vai chegar na resposta que a gente precisa, tá bom? D. Paula quer assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. É possível? Vai dar certo o horário? A hora que terminar um, vai dar tempo dela chegar para assistir o outro? Ou não? Já vai ter começado, tá? Então você vai fazer essa conta para me responder se a Paula vai conseguir assistir os 2 espetáculos no mesmo dia. E, para ir da Praça 22 de Abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora. Vamos relembrar então. 1 hora tem 60 minutos. Meia hora tem 30 minutos. Então, quando a gente falar em meia hora, pensem em 30 minutos. Renata pode participar da ciranda de rua e assistir O Mundo no Palco? Tá? Um é num lugar, o outro é em outro lugar, e para se deslocar de um para outro gasta 30 minutos. Vai dar tempo? Então respondam lá para mim. Paula e Renata foram assistir a uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. O que isso quer dizer? Depois da meia-noite elas saíram de lá, tá? Qual peça elas foram ver? Como que eu vou saber, professora? Olha pelo horário. Qual peça iniciou próximo da meia-noite e contando, somando com toda a sua duração, passou das 0 horas, né, da 0 hora ou passou das 24 horas? Qual espetáculo? Que elas foram assistir, chegaram um dia e saíram só no outro, tá? Escrevam aqui para a professora. No número 2, vocês viram que aqui tem que fazer uma conta de soma relacionada a isso aqui, mas é interpretação. Tem que olhar que horas começa um, que horas começa o outro. Não é nem a operação em si que está sendo cobrada aqui, tá? Porque eu sei que tem criança que vai conseguir fazer esse horário de cabeça, né? Não vai nem precisar montar a conta, vai fazer direto de cabeça
Não, chegou tal hora, mais meia hora, mais isso, vai conseguir fazer. O que está sendo pedido aqui é interpretação. Então, vocês precisam sempre olhar aqui no quadro, para vocês não errarem qual espetáculo, qual horário, e daí vai ser bem simples para fazer. Agora temos duas amigas, tá? A Tamires e a Amélia, que fazem curso de teatro na escola e estão marcando o horário para ensaiar. Então, uma diz assim para a outra: a que horas nos encontramos, Amélia? A outra responde: pode ser às 4h30. Tudo bem? Combinaram o horário que vão se encontrar para ensaiar, 4h30. Pode virar. O que significa a palavra meia na fala da Amélia? É meia de colocar no pé? Não, não é meia de colocar no pé, é meia hora, certo? Se uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. B. Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim. Elas chegaram no horário combinado? Olhem o reloginho da sala, esse aqui. Tá marcando 4h30 ali? Elas chegaram na hora certa ou não, tá? Só me respondam se sim ou se não, se elas chegaram no horário combinado. Agora tem dois textinhos, na verdade. Um pequeno textinho e mais um pensamento ali da... Como é o nome dela? Não falo o nome dela, eu acho aqui. Mas tem uma moça ali bonita, com um pensamentinho saindo da cabeça dela. A gente vai juntar as informações para responder 3 e 4. Tá bom? Vamos lá. Observe com atenção o relógio da sala. O ponteiro dos minutos aponta para o 6. E o das horas está indicando um lugar entre 4 e 5. Certo? É isso? É, gente, olha lá, presta atenção. É isso. Isso acontece porque quando o ponteiro dos minutos já deu meia volta, o ponteiro das horas começa a se mexer. Por exemplo, se o relógio está marcando 1h30 da tarde, chegou na metade da hora, ele começa a caminhar para as 2 horas da tarde, não começa? Enquanto o ponteiro dos minutos caminha, vai subindo para marcar 2 horas, o que estava na 1 hora já vai descendo para as 2. Então, eles vão se movendo automaticamente, eles vão simultâneos, os dois juntos vão se movimentando. Por isso que em alguns momentos, quando a gente olha para o relógio, o ponteiro não está nem no 1, nem no 2, ele está no meio. Por quê? Porque essa hora está no meio, ela está se movimentando para trocar. Então, quando a gente olha para o relógio, precisa estar bem atento no ponteiro dos minutos. Se ele já está indo para fechar uma hora inteira, esse ponteiro vai continuar a sua locomoção e eu vou conseguir entender, tá? Aí dentro do balãozinho, continuei. Ponteiro das horas, chegou lentamente, percorrendo a metade da distância. Dentro do balãozinho. Este relógio está marcando 8h30 ou 8 horas e 30 minutos. Em algumas situações, pode ser indicado por 8H e 30. Então, aqui está mostrando a representação, tá? O reloginho embaixo, vocês estão vendo que o ponteiro já está entre o 8 e o 9. Por quê? Porque já deu meia hora. Esse ponteiro vai começar a subir para fechar 9 horas. Então, eles se movem simultaneamente. Depois a prof vai mostrar tudo no relógio para vocês, tá? Não se preocupa, não fica preocupado aí, não fica nervoso, porque depois eu vou mostrar certinho como que ele vai caminhando junto. 3. Olha lá, eu falei que não tinha o nome dela, tem, é Leila o nome da professora. Reescreva a frase a seguir utilizando um dos modos de indicar as horas usando números. Hoje haverá uma apresentação de música na escola. Começa às 2h30. Como que eu represento 2h30? Tá? Existem pelo menos aí 3 formas de representar. Então, você escolhe ou você pensa em uma das formas aí e coloca nessas 2 linhas aqui como, né, que a gente representa 2h30. 4. Marquei com uma amiga para tomar um café às 6h30 da tarde. Quando cheguei ao local do encontro, vi que ela mandou essa mensagem. Então, olhem o celular ali embaixo. A que horas a amiga mandou a mensagem? Isso vocês sabem, porque dominar o celular e mensagem no WhatsApp, vocês sabem que é uma beleza. Então, é só olhar no celular. Não é a hora que está marcando o relógio da amiga,
É a hora que ela mandou a mensagem. Anotem então na letra A que horas essa amiga mandou a mensagem. B. A amiga vai chegar no horário combinado? Explique a sua resposta. Por que está perguntando isso? Lá no enunciado, fala que elas combinaram um café 6h30. Num determinado horário, que eu não vou falar a resposta, a amiga Regina mandou uma mensagem dizendo: ainda vou levar meia hora para chegar. O que eu tenho que fazer? Somar meia hora ao horário que a amiga enviou a mensagem. Vai ser antes ou depois das 6h30? Ela vai chegar no horário ou ela vai chegar atrasada? Tá? É isso que é para vocês fazerem. Tudo bem? Na página 43, são duas atividades bem diferentes. Uma relacionada já à nossa aula que vem e a outra para encerrar se realmente vocês dominam, se vocês sabem mexer no relógio, certo? Não necessariamente que toda vez que você olhar para ele você saiba fazer a leitura, mas vocês sabem mexer e sabem cada ponteiro, o que significa, o que ele marca, como é o processo de caminhar dos ponteiros, isso vocês já sabem. Então, tá pedindo no número 5 para vocês desenharem os ponteiros, certo? Desses 4 relógios. Um deles marca 7h15, o outro 10 horas e 30 minutos, o outro meio-dia e 25 e o outro 18h55. Lembrem que a professora já falou 2 vezes aqui durante a explicação que depois que passa da meia hora, os ponteiros caminham simultâneos, eles se movem juntos. Nem sempre ele vai estar no 1, no 2, no 3, ele pode estar entre um número e outro. Então prestem atenção na hora de desenhar, principalmente os 2 últimos relógios. Fiquem bem atentos na hora de colocar os ponteiros, tá? O número 6, ele já dá o exemplo e ele já está bem relacionado com o que a gente vai fazer na aula que vem. Olha lá. João é aluno do 4º ano e estuda no turno da manhã, tá? Aí o Joãozinho tem um balãozinho na cabeça dele e diz assim, ó, eu sempre vou dormir às 21 horas e acordo às 6h30. Então, vai fazer uma interpretação, né? Vai montar aqui uma tirinha, na verdade não é uma tabela, é uma tira de horários e é o que a gente vai fazer depois. A. Pinte de azul na faixa da aba as horas que João passa dormindo. Então, se ele dorme às 9, às 21 e acorda às 6h30, eu preciso pintar desde as 21 horas até as 6h30 de azul. B. As aulas de João começam às 7h30 e terminam meio-dia. Pinte de verde o período que ele fica na escola. Então, vamos pintar de verde lá das 7h30, a hora que o João chega na escola, até meio-dia, tá? Daí depois responde para mim, quanto tempo o João fica na escola. Todos os dias João almoça meio-dia e 30, né, 12 horas e 30 minutos na casa da sua avó. Circule esse horário. Então circule meio-dia e meio lá na faixinha. Nas segundas-feiras, João tem uma hora de aula de natação que começa às 5h30 da tarde. Pinte de amarelo na faixa o tempo da aula de natação. Começa às 5h30, a aula tem 1 hora, vai até 6h30. E quanto tempo se passa desde que João sai da aula de natação até a hora que ele vai dormir? Se ele sai da natação, né, termina às 6h30 e ele dorme às 21, quantas horas ainda fica de intervalo ali para ele? Tá bom? E daí aqui embaixo, escreva uma lista de sugestões que João pode fazer nesse intervalo. É bem pessoal, você, tá? Tem muitos alunos nessa sala que fazem aula de natação depois do horário da escola. Quando você chega em casa, do horário que terminou a sua natação, você chegou em casa bonitinho, o que você faz até a hora de dormir? Ou o que você pode fazer, ou o que o João poderia fazer? Então façam uma lista, tem 3 linhas, coloquem 3 coisas que o João pode fazer, tá bom? Esta atividade aqui está diretamente relacionada com o que a gente vai fazer na aula que vem. Por quê? Vamos trabalhar horas, eu vou corrigir, eu vou mostrar o relógio para vocês, a gente vai trabalhar bem bonitinho esse conteúdo de horas. Vai retomar depois, não esqueçam, porque esse conteúdo ele permanece o ano todo. Então a gente vai estar sempre vendo o relógio analógico de ponteiros e retomando isso o tempo todo, tá? Mas semana que vem, né, na outra semana, a gente vai fazer revisão da unidade. Por quê? Porque ela já acabou, tá? A unidade já acabou. Mas tem uma atividade da 44 e 45 que é conhecer um pouco mais da turma. Sabe essa tabela aqui, essa faixa que a gente montou do João? Quanto tempo ele dorme, quanto tempo ele fica na escola? Eu quero saber você. Quanto tempo você dorme, quanto tempo você fica na escola? Se você tem algum dia que você tem atividade extra, se você não tem, tá? Cada um e cada uma vai montar a sua faixa.
certo? Vai estar o link lá embaixo da aula de hoje, bonitinho, a tabelinha, cada um vai fazer o seu, vai pintar das cores que a professora pedir, para ficar tudo igual. E como que a gente vai fazer a conta de tudo isso e como que a gente vai montar os resultados? Numa live, a gente vai fazer isso junto. Então, na próxima live que vocês estiverem comigo, que vai estar lá na plataforma, que vocês vão receber o aviso no grupo dos pais, vai pedir para que vocês tenham essa tabelinha junto com vocês. No momento da live, eu vou montar um cartaz com os resultados e a gente vai fazer a contagem juntos de quanto tempo, né? Vocês dormem, quanto tempo vocês ficam na escola, quanto tempo vocês brincam, estudam, enfim, a gente vai tabular, a gente vai colocar numa tabela todos os dados que vocês vão passar através da live. Vocês vão me passando, a gente vai fazendo a contagem e vai montando bonitinho um cartaz que depois vai ficar aqui na nossa sala quando a gente retomar todo esse conteúdo, enfim, de horas, de minutos, de tempo. A gente vai utilizar também essa tabelinha que a gente vai montar juntos, tá bom? Eu acho que vai ser bem legal, mas para isso eu preciso que vocês entrem na live, fiquem o tempo todo e já estejam com a tabelinha pintadinha, bonitinha, tá? Da aula de hoje, vamos só retomar para vocês fazerem, enquanto eu vou dar o tempo de execução para eu poder gravar a correção. Página 39, falamos um pouquinho de século e de década. Então tem 3 perguntinhas ali, 3 bolinhas. Se você não consegue de cabeça, faça a conta, não tem problema. E responda para mim 3 bolinhas. Na página 40, é só um banco de dados ali de números e de palavras que vocês vão completar 5 frases. Não tem que fazer praticamente nada. As palavras estão ali em cima, você vai encaixar aonde elas fazem sentido, aonde elas combinam, aonde elas completam o texto. Na página 41, sim, tem que fazer contas, mas elas podem ser feitas de cabeça, tá? Você pode sim conseguir fazer essas contas de cabeça, porque é o quê? É relacionado a esse festival, tá? Cultural, esse festival de teatro. Começa tal hora, termina tal hora, quanto tempo durou? Esse tipo de pergunta. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas relacionadas a essa tabelinha do festival. É simples também, tá? Então, no caso, vocês vão fazer algumas continhas, mas relembrando que pode ser de cabeça. Na 42, tem a história das amigas que marcaram um café e uma delas, né, mandou uma mensagem dizendo que vai demorar meia hora, enfim, vai interpretar. E no comecinho da 43, 4 reloginhos de ponteiro para você desenhar os minutos e as horas, tá bom? Parece muito, mas não é, é simples. Façam com calma, vocês já sabem fazer, não se apavorem, porque, ai, nossa, 2, 3 páginas, é pouca coisa, gente, e é um assunto só, certo? Então a gente não tem que interromper, ou não precisa interromper, fazer um pouquinho num dia, um pouquinho no outro. A gente aprendendo tudo de uma vez só, acaba tornando um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque a gente na aula que vem vai montar uma tabela de horários e na outra aula retomar toda a unidade, a gente vai rever tudo isso, tá? A gente vai fazer um monte de exercícios, um monte de explicação que a prof vai refazer com vocês, vai relembrar algumas coisas e a gente retoma isso aqui. E relógio, hora e minuto são coisas que vão se repetindo no decorrer do ano. Então a gente vai estar sempre reforçando isso até o final do 4º ano. Tá bom? O prof vai dar um tempinho para vocês fazerem. Apago o quadro, começo a montar as respostinhas bonitinho, vou organizar o meu relógio e já volto para fazer a correção. Tá bom? Vamos já para a nossa correção. Estou com página 39 e página 40 no quadro. Vamos lá? Seção Diga Aí. Há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? No texto fala 25 séculos. Se você consegue multiplicar 100 por 25, você vai fazer a conta direta. Se você ainda não consegue, você vai por combinações, certo? 1 século, 100 anos. 5 séculos, 500 anos. 10 séculos, 1000 anos. Então, eu tenho que somar 25. Então, eu posso somar 10 mais 10 mais 5. O que eu fiz? 1000 anos mais 1000 mais 500, 2500 anos. Então, esta aqui é a minha resposta.
A gente faz ainda por combinação, quem ainda não consegue dominar aquele processo com 2 algarismos. Segunda bolinha. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século? De 1701 até 1800, eu estou no século 18. Qual década eu estou? Na década de 1961 até 1770. Tá? 1761 até 1770 e o século de 1701 a 1800, então eu estou no século 18. Isso a gente já sabia, já conhecia, né? A gente já trabalhou na primeira apostila. Terceira bolinha. Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Estamos no ano de 2002. Eu subtraio o ano da conclusão, que ele foi inaugurado e concluído em 1770. 2020, desculpa, 2020. A prova já está falando besteira. Estou em 2020, ele foi concluído em 1770. Eu faço a subtração e descubro que desde lá até os dias de hoje se passaram 250 anos, tá bom? 2020 menos 1770 igual a 250 anos se passaram de lá até aqui. Falei para vocês que era simples, por quê? Porque isso aqui a gente já sabe que um século são 100 anos e fazendo combinações a gente chega em 2.500 anos. A gente já aprendeu a calcular os períodos de século, né? Então, sabemos que estava no século XVIII e a década entre 1761 e 1770. E por último, fazendo a subtração do ano atual ao ano que foi inaugurado, chegamos em 250 anos. Página 39, ok. Página 40 era um banco de palavras, né? Um banco de dados ali para a gente completar as frases. Então, vamos por bolinha. Eu separei as bolinhas aqui. Primeira bolinha, o ponteiro maior marca os minutos e o menor marca as horas. Então, na primeira linha, escrevam os minutos, as horas. Segunda bolinha, o ponteiro maior gira mais rápido do que o ponteiro menor. Terceira bolinha, em uma hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa e o ponteiro das horas vai de um número para o número seguinte. Próxima bolinha. Em meia hora, o ponteiro dos minutos dá meia volta. E última bolinha. Em uma hora há 60 minutos. Em meia hora há 30 minutos. Prof, sai da frente para vocês corrigirem. Continuando então a correção, eu venho para o lado de cá agora para ficar mais fácil. Falando do nosso festival de teatro, tinha que fazer algumas contas. Algumas crianças fizeram de cabeça, outras precisaram montar. Então eu vou montando algumas e vou fazendo algumas substituições aqui para quem ainda encontra dificuldade para trabalhar com essa questão de horas e minutos, tá bom? Em todos os itens explique a sua resposta. Então vamos tentar explicar tudo o que a gente fez. Vamos lá. Letra A. A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco e a Oficina de Palhaçaria? Brincadeiras no Palco a primeira. Se ela começa às 14h10 e ela dura 1h40, ela vai terminar às 15h50. A Oficina de Palhaçaria, se ela começa às 9h45 e ela tem duração de 2 horas e 15 minutos, ela vai terminar às 11h60. Existe esse horário? Não, não existe, porque quando a gente chega em 60 minutos, a gente acrescenta 1 hora. Então, no caso, 11h60 é igual meio-dia, igual 12 horas. Então, tomem cuidado quando forem fazer esta substituição. Vai acontecer mais vezes aqui durante a nossa correção de passar do horário e a gente precisar fazer a substituição. Então, prestem atenção. A primeira que era Brincadeiras do Palco, 15h50, Oficina de Palhaçaria, meio-dia. Tudo bem? B. Marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e o Peão. Nina e o Peão começa meio-dia e meia,
né? Em qual teatro ela foi e como é o nome da peça. Então eu tive que fazer umas contas para chegar em 23 horas. Eu descobri que tem uma peça que começou às 21h30, ela tem a duração de 1h30, de 1h30, então no caso ela terminaria às 22h60. Não existe esse horário, precisa substituir, no caso vai ficar 23 horas. Que peça é essa? É a peça Tá Chegando, do Teatro da Cidade. Então, letra C, ela foi assistir a peça Tá Chegando no Teatro da Cidade. Vou passar para cá agora. Letra D. Paula quer assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. É possível? Então, primeiro, O Mundo no Palco, né? Vou pegar aqui o horário para conferir com vocês. Começou às 18 e tem duração de 1h45. Aí ela quer assistir também Minha Vida na Caverna. Minha Vida na Caverna começou às 17h30 e tem duração de 1 hora. É possível assistir os dois? Não, tá? Vai terminar, o primeiro espetáculo vai terminar 15 minutos depois que já começou o segundo. Então, a Renata, a Paula não vai conseguir assistir as duas. Por quê? Porque a segunda peça, o segundo espetáculo, começa 15 minutos, né? Antes, na verdade, de terminar a primeira. Então, ela vai terminar 15 minutos depois, ela já perdeu 15 minutos da peça seguinte, então não dá para assistir os dois no mesmo dia. Na letra E, para ir da Praça 22 de Abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora, 30 minutos. Renata pode participar da ciranda de rua e assistir O Mundo no Palco? A ciranda começou às 17h10, tem, né, somar meia hora do trajeto, finalizaria todo o processo, tanto do espetáculo quanto do deslocamento, às 17h40. A outra peça que ela quer assistir, O Mundo no Palco, começa às 18h. Dá tempo? Dá, sobra 20 minutos. Elas vão conseguir chegar às 17h40 e a outra peça começa às 18h. Então, sim, é possível. Na letra F, Paula e Renata foram assistir uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. Que peça elas foram ver? Duas possibilidades. Tem uma peça que começou às 23 horas, tem duração de 1h20, então ela terminou às 24h20, ou seja, 00h20. Então já passou para o dia seguinte, que é a peça Tormenta. Tem também uma das peças que começou às 22h45, durou 1h30, então no caso ficou 23h75. Não existe, gente, esse 75, é até 60 minutos, lembram disso? Então eu já jogo mais 15 minutos para a hora seguinte, que no caso vai ficar 24h15, ou seja, 00h15, que é a peça Monólogo. Então tem duas opções, ou elas foram ver a Tormenta, ou elas foram ver o Monólogo, tá? Tem essas duas possibilidades delas entrarem no dia e saírem do espetáculo, né, no final do espetáculo, no dia seguinte, depois da meia-noite. Tô saindo para vocês copiarem. Ainda em relação ao número 2, tá? Mas já na outra página, então se você olhar para a correção, é página 42, letra A. O que significa a palavra meia na fala da Amélia? Meia hora, 30 minutos, é isso que significa, é isso que ela está falando. Letra B. Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim, tem o desenho do relógio lá. Elas chegaram no horário combinado? Sim, tá correto. Aí tem toda a história da professora, né? E pede para você reescrever a frase a seguir utilizando um dos modos de indicar as horas usando números. Eu falei para vocês que tinha pelo menos 3 possibilidades. Eu coloquei 4, mas ainda tem mais, tá bom? Hoje haverá uma apresentação de música na escola. Começa às 2h30, tá? Então pode ser 2h30, pode ser 2h30min, pode ser 2h30, pode ser 14h30min, pode ser 14h30, certo? Existem várias possibilidades de representar 2h30. Então, eu coloquei 4, né? Eu tinha até falado para vocês que, enfim, para vocês colocarem que tinha 3 possibilidades.
Coloque, sei lá, pelo menos duas, tá bom? Pelo menos duas. Escolhe duas possibilidades e coloca duas aí. Já no combinado das amigas para o café, né? Pergunta para vocês na letra A do número 4. A que horas a amiga mandou a mensagem? Não tem que fazer conta nenhuma, é só olhar no celular. Ela mandou às 18h15, certo? Olha o desenho do celular, olha a mensagem, 18h15. A amiga vai chegar no horário combinado? Explique a sua resposta. A mensagem diz assim, ainda vou levar meia hora para chegar. Se ela mandou mensagem 18h15, dizendo que vai demorar mais meia hora, ela vai chegar 18h45. Que horas era o combinado do café? 6h30. Ela vai chegar no horário? Não vai chegar. Ela vai se atrasar 15 minutos. Tá? Então ela não vai chegar no horário. Número 5, a gente vai montar no relógio. Então, vou colocar a minha apostila aqui no cantinho da mesa e vou pegar o meu reloginho para mostrar para vocês. Primeiro horário, 7h15. Então, hora, que horas que é? 7. Coloco o meu ponteirinho, que ele tá meio molinho, no 7. E o 15, a gente aprendeu que cada númerozinho desse, cada vez que vai passando por aqui, representa 5 minutos. Então, vamos colocar no 7, é porque ele tá mole, tá? Por isso que a prof tá arrumando ele aqui. 7h15. Então, os ponteirinhos de vocês devem estar, eu vou segurar aqui, ó, assim. 7, eu não vou conseguir segurar, ele vai cair de novo. Pera aí, tô arrumando. 7h15. Vocês sabem fazer, né? Pelo menos a hora no 7 vocês sabem. Vou devagar. Quando a prof arruma o 7, o 3 sai do lugar. Aqui. 7h15. Fizeram? Segundo relógio, 10 horas e 30 minutos. 10 horas e tudo errado porque o ponteiro caiu. Calma, muita calma nessa hora. 10 horas. Ah, ele não quer ajudar, prof. 10 horas. Vou segurar aqui. E 30 minutos. Tudo bem? Deu para ver? 10h30. Próximo relógio, 12h25. Ai, vamos ver se vai. 12h e 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Esse aqui dos segundos não importa, tá bom, gente? A gente não está trabalhando com ponteiro de segundo. 12h25. E o último reloginho, 18h55. Lembra que eu falei para vocês que quando esse ponteirinho passa da meia hora, os dois trabalham simultâneos. Por quê? Porque ele já está indo para as 7 horas. 18h55 é 6h55. Já é quase 7 horas da noite, tá? Então, mais um pouquinho que esse ponteiro ande para cá, ele já vai chegar no 7. Então, quando a gente olhar, ele vai estar entre os dois números. Por quê? Porque quando esse daqui chegar aqui no 12 para fechar as 7 horas, esse aqui já se deslocou totalmente para cá, tá? Por enquanto, ele está aqui. 18 horas e 55 minutos. Foi fácil de fazer? Eu acho que foi, né? Eu achei bem facinho também de vocês fazerem. E eu já vou passar o caderno de atividades para vocês treinarem um pouquinho mais. Deixa eu pôr meu reloginho pro lado. E vou só concluir a apostila com as respostinhas da tirinha de horários do João. Pente de azul na faixa da
Já mostro para vocês. Quantas horas o João costuma dormir todas as noites? Ele dorme 9 horas e 30 minutos. Esse é o tempo que o João dorme. Na letra B, quanto tempo o João fica na escola? Já que ele entra às 7h30 e sai meio-dia. Então ele fica 4 horas e 30 minutos. 4 horas e meia o João fica na escola. Aí, na letra C era para circular, eu vou mostrar como que ficou. Na segunda-feira ele vai para natação, também está pintado aqui. E na letra E, quanto tempo se passa desde que o João sai da aula de natação até o horário em que ele vai dormir? Então ele tem 2 horas e 30 minutos, ou seja, 2 horas e meia. E na bolinha embaixo diz, né, ele pede para você dar algumas sugestões do que o João pode fazer em 2 horas e meia. O que vocês acham que ele pode fazer? Pode jogar videogame, pode fazer lição de casa, pode brincar com os amigos. Enfim, cada um colocou aí uma infinidade de opções para o João aproveitar essas 2 horas e meia que ele tem. Vou aproximar a minha apostila da câmera para vocês verem a parte pintada, como que fica aqui, ó. Então aqui embaixo o horário que ele foi dormir, até esse horário. Aí o tempo que ele fica na escola. Daí aqui embaixo, que não tá amarelo, tá azulzinho, é a natação. E circulado o horário que ele almoça, tá bom? Vocês também vão montar de vocês, vai estar lá disponível na plataforma. E depois a gente vai fazer todos esses cálculos aí dos horários que vocês têm na casa de vocês, tá? Pra gente poder treinar um pouquinho mais desse relógio aqui, para que vocês fiquem mais espertos e cada vez mais rápidos na hora de fazer uma leitura no relógio de ponteiro, no relógio analógico, vocês vão fazer para mim esta página e esta daqui da apostila. Página 41 e página 42, tá? Elas são diretamente relacionadas a relógio. Agora que a gente já corrigiu, eu já montei junto com vocês para que vocês pudessem ver bem, né? Pudessem mexer no ponteirinho, entender. Fizemos algumas contas, a prof já pagou, né? Não tem nenhuma de substituição. Algumas que tem que substituir quando passa de 60 minutos. Então vocês já estão conhecendo um pouco mais sobre relógio. Vamos reforçar isso? Página 41, página 42, eu já volto para corrigir. Já vamos corrigir o caderninho de atividades, então. A maioria dos exercícios das atividades é com o relógio, então as que não são, a prof colocou aqui no quadro, que são bem pouquinhas, as outras daí eu vou pegar o reloginho para mostrar para vocês como fica, tá? Página 41, número 10, Juliano chegou à casa de Maria para brincar às 4h30 da tarde. Observe o relógio da parede dela, a que horas ele foi embora. Chegou 4h30, no relógio são 6 horas. Quanto tempo Juliano ficou na casa de Maria? 1h30, 1h30 minutos. Número 11. Observe os relógios a seguir, o horário de início e final do filme, tá? Então, o filme começou 2h30 e terminou 4h30. Quanto tempo durou o filme? 2 horas. Número 12 eu vou pular porque eu já vou mostrar com o relógio. Vou fazer a de baixo primeiro, tá? Eduardo tem uma consulta com o dentista hoje às 10h10. Observe o horário que Eduardo saiu de casa para essa consulta. O reloginho no braço dele está marcando 9h30, tá? Ele leva 35 minutos andando para chegar no dentista. Então, se ele saiu 9h30, eu vou somar 35 minutos até ele chegar ao dentista. Ele chegaria 9h65. Não existe esse horário, tem que fazer a substituição, certo? Então, 9h65, no caso, com o horário, né, fazendo a substituição, com a colocação correta, vai ser 10 horas e 5 minutos. A consulta é 10 horas e 10 minutos. Então, vai dar tempo? Sim, vai dar tempo do Eduardo chegar. Tá? Beleza? Vamos lá no número 12. Então, volta agora porque eu vou pegar o meu relógio. Pedro chegou à aula de natação às 16h30 e saiu após 1 hora. Desenhe os ponteiros do relógio abaixo para indicar o horário que Pedro saiu da escola de natação. Chegou 16h30, certo? 16h30 e saiu depois de 1 hora. Que horas Pedro saiu? Às 17h30. 17h30. Então essa daqui é a número 12, tá? Da aula de natação do Pedro.
entrou 16h30 e saiu depois de 1 hora. 16h30 ele entrou aqui, né? Às 16h30, passou 1 hora, ele está saindo às 17h30. Tá? Na página 42, vou virar aqui minha apostila, também, Ricardo registrou seus compromissos do dia em uma agenda. Desenhe os ponteiros nos relógios a seguir para indicar o horário de cada compromisso do Ricardo. Vamos lá então. Cortar o cabelo. Ricardo foi cortar o cabelo às 10 horas e 15 minutos. Vamos lá, Ricardo, cortar esse cabelo. 10 horas e 15 minutos. Então, seu Ricardo foi cortar o cabelo às 10 horas. 10 horas e 15 minutos. Então, desenhem os ponteiros no primeiro, que é cortar o cabelo. O segundo relógio, 12h30, ele foi almoçar com o Beto. 12h30. Várias pessoas falam 12h30, tá? 12h30, porque meia hora. 12h30. Ele foi almoçar com o Beto. Marquei lá, 12h e... Opa! Calma, gente, não é isso não. Os ponteiros estão moles. 12h e meia hora, tá? 12h e mais meia hora aqui para o almoço. E por último, o último compromisso, 16h45 foi no cinema. Então vamos lá. Vou apertar mais um pouco meus ponteirinhos. 16h45. Ele foi para o cinema. Por que que está no meio? Porque já passou de meia hora, né? Lembra quando o ponteiro está subindo para fechar 1 hora, ele já vai se encaminhando para o número para a hora seguinte. Então, 16h45, o Ricardo está indo para o cinema com a Aninha. Esse é o terceiro reloginho. Continuamos no número 15, fazendo a mesma coisa. Tem uma sequência de relógios. As horas marcadas nos relógios abaixo seguem um padrão. Descubra um e desenhe os ponteiros para indicar a hora no último relógio de cada item. Primeira sequência. Primeiro relógio, 10h10, aí 10h20, daí 10h30. Qual é o próximo horário? 10h40. Muito bem. Vamos ver se ele vai parar aqui. Ele não quer parar, gente. Vou apertar de novo. Vou tentando apertar e vou tentando segurar para vocês. 10 e 40. 10 horas e 40 minutos. Porque o primeiro era 10h20, 10h10, 10h20, 10h30, 10h40. Próxima sequência da nossa apostila, tá? A sequência B. 3h30, 2h30, 3 horas. 3h30, 4 horas. Muito bem. Vamos lá? 4 horas. Então, 2h30, 3 horas. 3h30, 4 horas. Primeira sequência foi de 10 em 10 minutos, a segunda sequência de meia hora, né, de 30 em 30 minutos. E temos uma última sequência, certo? Temos lá 1h30, daí temos 1h40, 1h30, 1h40, não, 1h50, 1h30, 1h50, 2h10, e daí nós vamos para, qual é o próximo número? 2h30. Pera aí, que meu ponteiro está dando errado de novo. Qual é a sequência então?
2h30. Qual é a minha última sequência? Tá? Tenho 1h30, 1h50, 2h10, 2h30. De quanto em quanto tempo vai pulando? 20 minutos, muito bem. A primeira foi de 10, a segunda foi de 30 e a última foi de 20. Deu certo? Conseguiram entender? A gente só consegue entender melhor o relógio quando a gente mexe com ele e quando a gente fica olhando para ele na parede, a gente fala as horas, né? Sempre lembrem que passou, o ponteiro passou da meia hora, ele já começa automaticamente, ó, se locomover para a hora seguinte, tá? Aí aqui 3 horas, então o ponteiro vai andando. Quando passar de 3h30, ele já vai se aproximando do 4. Certo? E assim sucessivamente o relógio vai fazendo infinitas voltas enquanto a pilha dele durar ou enquanto, né, o motorzinho dele funcionar, tá? Mas vão treinando. É muito mais fácil o relógio digital, é muito mais fácil olhar no celular, mas a gente precisa conhecer o funcionamento do relógio, saber cada ponteiro, saber que, né, 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos, enfim, saber como ele funciona. Ponteiro pequeno para as horas, ponteiro grande para os minutos e assim conhecendo. Você não é obrigado a usar, mas seria bom pelo menos que você soubesse, enfim, analisar e ver as horas num relógio analógico. Quando vocês voltarem, eu vou pedir para providenciar um para colocar aqui na sala, tá? Aí de tempos em tempos eu vou perguntando para alguém, fulano, que horas são? O outro, que horas são? Tá? Para vocês irem treinando isso também. Então, já vão treinando aí em casa. Beijo, fiquem